Pessoal, tem uma coisa que eu acho fundamental aí para o nosso trabalho de futuristas, que é a discussão entre fatos e fenômenos. Está muito embolado isso e a gente ainda não fez uma discussão mais profunda sobre isso. E é uma coisa que eu estou chegando, estou lendo o livro Andar de Bêbado, do Leonard Mlodinow, e ele está lá falando de as coisas aleatórias que acontecem no mundo e a dificuldade das pessoas pensarem o aleatório, né? Então eu acho que existe, e a gente falou isso um pouco ontem, vou voltar a esse assunto. As pessoas insistem, né? As pessoas querem prever fatos. Fatos são resultados de fenômenos. Fenômenos provocam fatos. Quando a gente fala em futurismo, o futurismo não entrega fatos. Ele entrega macro tendências e que determinados fatos, né, determinadas tendências vão acontecer. É um coletivo de fatos numa determinada direção. É como se a gente tivesse assim, olha, o rio vai correr nesta direção. Não quer dizer exatamente aonde ele vai passar, que árvores que ele vai derrubar, né, que casas que ele vai alagar. A gente não está dizendo isso, a gente está dizendo, olha, ele está correndo nessa direção, vai haver aquela barreira ali, ele vai mudar de curso e vai para aquele lado. Algumas coisas vão acontecer nesse processo. A macro tendência do rio, com aquela represa, é acontecer isso, isso, isso. Então a gente estuda fenômenos. E muitas vezes as pessoas dizem assim, os fatos não se repetem, não dá para prever nada para frente porque os fatos não se repetem. Fenômenos se repetem. A inflação é um fenômeno que se repete, o desemprego é um fenômeno que se repete, as pandemias são fenômenos que se repetem, as tsunamis são fenômenos que se repetem, os terremotos são fenômenos que se repetem. Existem fenômenos que são fenômenos da natureza e fenômenos da sociedade humana, que se repetem. Então, quando a gente fala de futurismo, a gente fala de estudo de fenômenos. E quando a gente fala de modismo, a gente pode até falar de fatos. Quando a gente fala de videntes, pode ver que os videntes eles apontam fatos. Vai haver a morte de um artista importante no dia até o final do ano, babá. Então ele está falando de um fato que vai acontecer, precisando do local e mais ou menos não. Isso não existe, isso não é futurismo. O futurismo ele aponta, ele estuda fenômenos, é isso que a gente analisa. Fenômenos têm causas e consequências e a gente diz, olha, diante do estudo dos fenômenos tais e tais e tais, recorrentes, etc., tal, papá, normalmente as consequências são essas aqui. Aí a gente sai com a macro tendência. Não é o fato. Teremos zonas de atração para frente, com certeza. As zonas de atração trabalharão com a linguagem dos rastros num primeiro momento e num segundo momento com os canais blockchainizados. Isso é uma macro tendência. Aonde isso vai acontecer? Não sei. Quando isso vai acontecer? Não sei. Mas essa é a macro tendência. As zonas de inovação, as zonas de atração, as zonas de futuro usarão isso. Ontem eu estava pensando uma coisa muito interessante, que é o seguinte, mas será que é isso mesmo que você está pensando? Será que é isso mesmo que vai acontecer? Eu falo o seguinte, cara, mas olha, pensa bem. A crise da justiça, vamos pensar, a gente estava falando muito da justiça no curso que eu dei ontem. A crise da justiça, ela está aí. São anos e anos para resolver um processo. Anos e anos. E não tem saída no modelo atual. Então, se a gente chegou a esse impasse, as pessoas vão ficar aceitando isso até quando? Não é um problema do que vai acontecer, é um problema que já está acontecendo. As pessoas não estão satisfeitas com o modelo, né? Faz sentido a gente pensar num país como o Brasil, que você vai comprar um apartamento, que você tem que pagar para o cartório quase 10% do preço do apartamento? Tem que pagar, se você compra um apartamento de 150, 200 mil, quase 10% vai para o cartório para ele fazer uma documentação. Faz sentido isso? Pensando já em blockchain? Né? Vai fazer sentido isso? Vai fazer sentido ter carteira assinada? Vem uma pandemia, como é que você resolve o problema da carteira assinada? Faz sentido isso? Ou seja, as coisas não fazem mais sentido. E as pessoas estão procurando soluções. E, obviamente, que essas soluções virão dessas tecnologias que estão vindo. Então, é um fenômeno
que acontece? Há um impasse civilizacional e a gente procura saídas. Então a coisa vai caminhando nessa direção. Então, quando a gente fala assim, que o pessoal costuma dizer, os fatos não se repetem, quem diz que os fatos se repetem é maluco, etc, etc, etc. Não. Os fenômenos se repetem. E a ciência é baseada em quê? Em fenômenos, não em fatos. Os fatos são consequências dos fenômenos. E um futurista, o que ele estuda? Ele estuda fenômenos para apontar as macro tendências das consequências dos fenômenos a partir dos estudos recorrentes. É um pouco isso. Bom, quem já renovou pode parar aqui. Agora eu estou falando para uma galera que ainda não renovou com a escola. Olha só, pessoal, tudo o que está acontecendo na escola hoje, leituras bimodais, acesso à narrativa, os grupos de debate, tudo que você está acessando a escola, quando chegar no último dia de junho, que entrar no primeiro dia de julho, eu vou tirar todo mundo que não renovou, todo mundo vai sair. Né? Vai sair, não vai ter acesso a nada. Vai começar uma nova imersão. E eu estou convidando você para renovar. Tem muita gente que eu mandei mensagem, meu irmão, faz favor, preenche o formulário, faz a avaliação da temporada. O pessoal nem fez a avaliação da temporada. Né? Eu acho que era bacana fazer a renovação, dizendo, não vou renovar porque não estou com tempo, não estou com grana, beleza. Só para eu ter uma noção da galera. Né? Quem vai renovar, quem não vai, faça esse apelo. Né? A gente tem se dedicado tanto, é um retorno que a pessoa pode dar. Né? Não vou mais continuar na escola, ok, beleza. Aí você me diz, olha, não vou continuar por causa disso, eu aprendo com a tua experiência e vou tentar melhorar para os outros que estão vindo. Né? E eu acho que é isso que constrói um movimento bacana. Então, eu estou pedindo para o pessoal, muita gente renovou, muita gente que, por acaso, algumas pessoas que não renovaram tiveram, né, o respeito de dizerem, não vou renovar por causa disso. E eu estou pedindo para você, se você não vai renovar, não tem problema, não se sinta constrangido de dizerem, não vou renovar, porque eu estou sem tempo, estou sem dinheiro, babá, volto não sei quando, achei legal, me dá a justificativa, me diz o que funcionou, o que não funcionou, e bola para frente. Para eu poder ter a noção de quantas pessoas vão ficar na escola, para inclusive fazer alguns planejamentos. Né? É isso, galera. Bom fim de semana para todo mundo. Um abraço.